Boa tarde a todos e a todas. Mais uma tarde, mais uma aula, nossa terceira aula da capacitação em docência em EAD, princípios, metodologias e ferramentas no IFCE. Sejam todos bem-vindos novamente. Que alegria estar com vocês de novo. E que bom, né, que vocês estão aqui comigo até a terceira aula, tá? Só falta mais essa e uma. E aí, hoje a gente vai adentrar na unidade 3, que fala sobre as ferramentas digitais no Moodle, os usos técnicos e os usos didáticos, ok? E aí, quais são os objetivos dessa unidade? Esses objetivos são os mesmos que tem lá no livro digital, né? Que seria navegar de forma autônoma e eficiente no Moodle, identificando os principais elementos do curso, configurar o seu perfil no Moodle, adicionando informações e preferências para otimizar a sua experiência, utilizar as ferramentas essenciais no Moodle, como fóruns, tarefas e questionários, para interagir e realizar atividades propostas, compreender a função didática de cada ferramenta, relacionando-a com os seus objetivos de aprendizagem do curso e aplicar boas práticas no uso de ferramentas digitais, contribuindo assim de forma construtiva em fóruns, entregando tarefas e respondendo a questionários com atenção. Beleza? Primeiramente, você conhece o Moodle? E aí não espero nada diferente do sim, né? Estamos todos aqui já fazendo um curso nesse ambiente, que é um ambiente que o IFCE utiliza, é a nossa sala de aula virtual, tá? É um sistema de código aberto e é bem, como é que eu posso falar? Ele é bem fácil e ao mesmo tempo bem difícil, né? Na verdade, ele é fácil porque uma vez que você entenda o funcionamento dele, é, é só seguir o script. E ao mesmo tempo é difícil porque alguns procedimentos, vamos dizer assim, podem demandar um conhecimento um pouco mais avançado, né? E eu não digo nem da informática, eu digo mais da, do sistema Moodle, certo? Como aqui a gente não está trabalhando para programadores, né? A gente está trabalhando para os membros do NTAD, então a gente vai conhecer de forma mais didática as ferramentas. Vou falar um pouquinho de configuração lá no final, tá? E a ideia é que vocês guardem aí, tá, no coração de vocês, as informações que a gente vai repassar aqui hoje. E aí, lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, ao longo das explanações, vocês podem me perguntar, tá bom? E aí, a proposta inicial é que a gente conheça as ferramentas, né, os recursos do Moodle, tá? O primeiro recurso é o fórum, que é, acho que o recurso mais utilizado. Deixa eu só liberar aqui as meninas, Leilane e Clotilde, pronto. Que é a ferramenta mais utilizada nos cursos na modalidade EAD, né? Eu costumo dizer que o fórum é realmente a nossa sala de aula, porque é o lugar que a gente conversa com os alunos, né, que a gente debate, que a gente direciona as discussões, tira dúvidas, então é a nossa sala de aula virtual mesmo, tirando esses momentos que a gente tem aqui síncronos, né? Então, o fórum, ele é esse espaço de interação assíncrona entre professores e alunos, onde se pode discutir, debater, tirar dúvidas e compartilhar materiais, tá? Até agora, a gente vem utilizando apenas a ferramenta fórum, né? Com exceção do H5P, que é o livro digital. A gente vem utilizando o fórum e semana que vem, no lugar do fórum, a gente vai ter uma tarefa, mas vai ter um fórum tira dúvidas, tá? Sem compor nota, mas vai ser importante porque como vocês vão desenvolver uma mini matriz, o fórum vai ser interessante e importante para que vocês tirem suas dúvidas ao longo da semana e durante a produção desse arquivo, tá bom?
E aí, para que serve o fórum? É só para discutir? É só para a gente debater ideias? Não necessariamente, ele pode servir para outras finalidades, tá? Essencialmente, ele serve para promover debates, reflexões, né, e aí reflexões críticas através da análise de casos, de artigos, enfim, daquilo que o professor colocar naquela unidade para ser discutido, para ser aprofundado, tá? Então, essencialmente é uma ferramenta de debate. Pode ser uma ferramenta para centralizar dúvidas, que é o caso desse fórum Tira Dúvidas, que vai funcionar na aula 4, na unidade 4, tá? Lembrando, ele não vai computar nota nem frequência, mas é um recurso extra de acesso rápido ao tutor, né, para tirar as dúvidas, tá? Então, é um modo de centralizar as dúvidas. Você pode ter uma dúvida, você vai lá no fórum, mas alguém já colocou essa dúvida antes de você. E aí você já vai, conforme a pergunta da outra pessoa e a resposta, né, do tutor, às vezes você não precisa nem fazer a pergunta novamente. Então, é uma forma de centralizar essas tiras dúvidas, as dúvidas que vocês venham a ter. Outra utilização seria para estimular essa interação social, tá? E aí, exemplo, fóruns de convivência ou de apresentação de convivência, tem uns que se chamam café virtual, né, que são fóruns para amenidades, tá? Não necessariamente conteúdo. E também pode ser um espaço para compartilhar reflexões, né, percepções sobre os conteúdos e projetos. Pode ser um espaço para avaliar o curso, por exemplo. Sérgio está perguntando aqui, deixa eu ver. Pode ser utilizado como fonte de coleta de dados para uma pesquisa? Depende, eu acho que depende mais do orientador e da proposta da pesquisa que você quer fazer do que propriamente o fórum. Porque o fórum, ele é um espaço ele não é público, pelo menos o fórum do Moodle. Mas há alguns fóruns, por exemplo, na comunidade Moodle tem os fóruns do Moodle, que são os usuários, né, os administradores, que vão conversando entre si e lá existe um banco de dados aberto. Então, pode ser que determinada pesquisa, né, de algum trabalho, você utilize esse banco de dados para isso. No caso dos nossos cursos, eu teria que ver, eu acho que depende mais do orientador, mas se de repente tem lá a avaliação do curso, né, a gente termina esse curso, eu faço um fórum de avaliação, e aí eu vou fazer um relato de experiência. Eu posso utilizar o que vocês disseram, claro, né, resguardando o anonimato, eu posso colocar o que foi colocado no fórum nessa minha pesquisa. Então, eu acho que nesse caso, sim, tá? Eu acho que depende mais do orientador do que propriamente da ferramenta. Tem que ser permitido pelo fornecedor, exato. Pergunto se poderíamos aplicar questionários simplificados entre os alunos para a coleta de dados em campo. Aí eu já não sugeriria o fórum, sugeriria uma outra ferramenta como questionário, tá? Porque aí garante o anonimato, né? Quando você responde no fórum, fica visível para os demais, então já não é algo muito interessante, tá? Uma outra utilização possível é servir como repositório. Essa funcionalidade eu acho muito bacana, que seria um espaço para que os alunos, professores, depositassem seus materiais, seus links, imagens, tá? Às vezes os alunos fazem uns materiais bem interessantes, a gente pede às vezes para fazer um infográfico, e aí as pessoas gostam muito de pedir para fazer infográfico e postar na tarefa. Eu acho um desperdício. Eu sempre sugiro, quando eu vou revisar matrizes, né, que esse infográfico seja compartilhado em um fórum, porque fica como repositório, fica como material de estudo, inclusive para os demais estudantes, né? Às vezes peço para fazer comentários, às vezes não, depende, né, do objetivo, se é só como repositório, ou pode ser como repositório e reflexão sobre a ação, tá?
Então ficam aí algumas dicas de como utilizar o fórum para além do debate do conteúdo que a gente está tratando, tá bom? Que mais? Como a gente vai elaborar um fórum? Bem, primeiramente a gente vai definir o tipo de fórum mais adequado, tá? O que a gente mais utiliza aqui, que é o formato que está no nosso curso, é uma única discussão simples, que é aquele formato de Facebook, Instagram, que é de árvore, né? Então tem o comentário principal, e quem comentar nesse comentário 1 fica segmentado, né? Fica na árvorezinha. Comentário 2, aí cria-se uma outra árvore para esse comentário. Fórum geral ficaria. Tem umas diferençazinhas, eu não vou nem entrar nessas especificidades. O que às vezes acontece de ficar um fórum geral ou uma única discussão simples. O que é que gera? Gera um fórum em tópicos. Esse fórum em tópicos seria interessante para um tira-dúvidas, né? Porque você colocaria o tema, por exemplo, identificação da matriz. Aí o tópico, tudo que for de dúvida sobre esse tema está naquele tópico. A porcentagem das atividades, tabela de porcentagens, aí seria um outro tópico e as dúvidas seriam só sobre esse tópico, né, sobre esse assunto. Então, dependendo da finalidade, você pode escolher por um tipo de fórum ou outro. O que eu gosto mais, o que eu uso mais, que o Instituto usa mais, né, nas nossas práticas, é uma única discussão simples, tá bom? Mas se de repente eu quero fazer uma discussão entre grupos, eu tenho 5 grupos na minha turma, eu posso colocar um fórum, em um mesmo fórum, fazer mini fóruns em tópicos, né? Tópico, grupo A, B, C e D. Então, tudo vai ser feito dentro daqueles mini tópicos. Então, é também uma estratégia interessante, tá? E aí, quando a gente for preparar o enunciado desse fórum, é importante, né, que a gente crie questões instigadoras e abertas, que provoquem a reflexão, não apenas o copiar e o colar, né, o recortar o conceito, por exemplo, de alguma teoria e colar e copiar lá no fórum. Então, tem que ser coisas que provoquem a reflexão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer para provocar essa discussão é seguir o estilo Enem de questões, né? Então, sempre vem uma charge, um mini texto, às vezes um vídeo, né? A exemplo desse fórum da unidade 2, tinha um vídeo para vocês se inspirarem. Então, sempre colocar alguma coisa antes de chegar na proposta propriamente dita, tá bom? Explicitar regras de participação, né? Por exemplo, quantidade de postagens. Normalmente a gente usa o padrão uma postagem e um comentário, tá? Mas você pode ampliar para 2 postagens, 2 comentários, enfim. Se você quer que ele responda aos colegas, o tom esperado, né? Aquela questão como a questão da internet, da netiqueta da internet, né? Questão do tom respeitoso, que mesmo que eu discorde do outro, não vou, né, usar palavras de baixo calão, etc. Então tem que ser respeitoso, dizer por quê, argumentar de maneira adequada. Planejar a duração também, né, para que seja viável e não se torne disperso. A gente fala muito, te dou já a palavra, Tove, a gente fala muito em respeitar os prazos, né? Isso é importante porque depois de um certo tempo, o fórum perde o sentido. E aí, vamos dizer, né, no final da disciplina, alguém vai comentar o fórum 1 do curso. Então, aquele fórum, ele já foi explorado, ele já foi usado e já foi. Os alunos já expuseram tudo que precisavam, ou enfim, o que era necessário. Então, fica um aluno sozinho, discutindo sozinho lá no fórum, tá? Então, essa história dos prazos,
para além de outras questões, também visa a gente condensar dentro daquele período determinadas discussões. Toive, pode falar, Toive. Pronto, pode ser. Toive? Não, eu botei na minha dúvida aí na Ah, não. postagem. Certo. Eu não imagino um grupo de. É um K, 1.000 alunos, já não me lembro mais de 1.000 alunos, é muita gente, como dar conta? Certo, está falando de um curso que abrange muita gente. Por exemplo, a gente pegou aqui estamos entrando no terceiro turma de especialização com 1.000 alunos. Como dar Sim. conta disso? Eu não imagino. Mas aí são turmas, né? Acho que não tem 1.000 alunos em uma turma só. Eu acho que está como esse curso aqui, que a gente tem em torno, pelo menos a lista inicial eram quase 180 inscritos, a gente tinha 6 tutores e dividiu esses alunos em grupos, para poder facilitar, né? Como tem tutoria. Se for um curso sem tutoria, então pode botar 2, 3, 4.000 alunos que é o sistema e o aluno, né? Tudo aí no automático. Mas se for com um pouco mais, aliás, com menos, com tutoria, realmente as turmas precisam ser reduzidas, porque não dá para dar conta, a gente não consegue ler todos os fóruns, a gente não, enfim, não consegue interagir de maneira eficiente, né? Pois é, não, eu não entendi isso ainda bem direito ainda. Estou me adaptando à ideia, né? Mas Uhum, eu digo que a gente tocou um curso aqui, a especialização, e foi muita confusão. Chegava todo dia era bucha aqui. imagina, imagino Mas mesmo. enfim. Mas com certeza são turmas, não dá para dar conta de 1.000 alunos, uma só pessoa, não. Eu tô com menos de 200 pessoas. Eu tive que solicitar ajuda, né? Então tem aí a Erlene e os meninos de Sobral que estão sendo maravilhosos, né? Inclusive agradeço aí a ajuda em público, né? A ajuda e o comprometimento está sendo muito bacana. Vamos lá. E aí, como avaliar um fórum, né? Definidas as regras, a gente vai para a parte de avaliação. Então, é importante avaliar a relevância, a profundidade dessa contribuição, se a argumentação está fundamentada em conteúdos ou em referências externas, se o aluno interagiu com os colegas, né, significa o que? Responder, dialogar, complementar o que o outro diz, sair daquele, muito bem, fulano, que legal, adorei, né? Então, esses comentários são comentários que a gente chama de comentários neutros, não agregam muito, mas quando você diz, olha, eu gostei dessa sua proposta, mas eu acho que poderia ser melhorado assim, ou o que, que você acha de fazer dessa forma? Será que daria certo fazer assim? Então você já vê que tem um pouco mais de argumentação e essa complementação da resposta do colega, né? A originalidade e a autoria das respostas, e a gente tem aí, né, um desafio, porque a IA está aí, né? Antes a gente tinha o Google, a gente até falou disso na aula passada. Hoje a IA corrige qualquer texto, então o bom de ler os fóruns é que os textos saem maravilhosos, mas em compensação a gente fica até que ponto, né, isso foi autoral ou não, tá? Quem é professor de português, aqui eu sei que tem alguns, né, além de mim, a gente sabe muito bem quando um texto é da pessoa ou não, porque se a pessoa não é da área de língua portuguesa, certamente alguma coisa vai aparecer, né? É inevitável. E, e os textos que a gente vê hoje são textos que muito difícil a gente encontrar algum tipo de erro. Tá? E aí eu reforço a necessidade da gente fazer fóruns que reflitam a realidade do aluno, que façam, né, eles refletirem ao invés de só copiar.
Cadê? O Saulo está dizendo, até nas teses, que tem um amigo que está chorando, gritando, porque ele usou muito o ChatGPT para ajudar. E agora está com medo de achar que foi 100% feito por IA. Aí há muitas teorias aí nesse caso, né? De você. O quanto que você interage com a IA para ele te dar aquilo que você quer, para a IA te dar aquilo que você quer, e quanto você só recebe dela. Né? Então, dependendo do tanto que você interaja, o seu texto pode estar mais ou menos autoral, mais ou menos plagiado, e, enfim, questão também das citações, etc. Se já existe. Glória, tem alguns programas que sim, mas na verdade, é meio complicado você dizer se o texto foi ou não, né, feito por IA. Né? O que eu já li de especialistas foi que não é que é possível, mas que também não é possível. Então a gente fica nesse conflito. Saulo, pode falar. Paula, eu Hum, tô na CPPD Central, aí vez ou outra aparece, a gente tem que mandar uns comunicados e colocar algumas respostas, sabe? aonde? Na CPPD Central. Ah, Aí sim. tem toda aquela forma de redigir, né, esses documentos institucionais que eu tenho zero tendência de escrever daquele jeito. Uhum, Mas aí de um tempo pra cá, né, recurso simples, que é copiar estilo. E aí eu fico impressionado, porque parece que é o Dizerino ou é o Marcel que está produzindo os textos que eu quero, eu vou lá dar uma ideia do que é que eu quero que apareça na comunicação. E também foi uma das formas que eu achei para poder ter, assim, às vezes eu rascunho bastante texto acadêmico, fica lá o meu estilo. Quando a gente pede para corrigir, parece que o estilo da gente é apagado, fica uma coisa muito perfeita. uhum, Perfeita, né? Praticamente, assim, erros mínimos. E aí tento pegar alguns documentos antigos, tipo, o meu TCC tem erro de concordância ainda, que passou, ficou alguma coisa, minha dissertação de mestrado, e aí acabo colocando para ela, olha, tente aprender esse estilo aqui, porque, por exemplo, eu sou muito reduzido para ficar utilizando advérbios para conectar as frases, mas o texto no uhum, GPT sai perfeito. Eu aprendi a usar o Trouxe um dia desses. uhum. É uma estratégia para que o texto se pareça mais autoral, né? É, a Maria tá falando, e o plágio, né? É aquilo que eu falei. Se a ideia é sua e você interage com o chat é, para que ele te dê aquilo que você quer, fazendo todas as correções, né? Eu já vi especialistas falando que isso não é plágio. E aí eu tenho um pouco de teoria, né? Até falei sobre isso na aula passada, que foi a história do Cláudio, né? Que pediu para o colega, que pediu para a IA redigir a sua carta de apresentação, e aí no final ele disse que a IA era um assistente, substituiu o amigo que a gente pedia para fazer a revisão textual. Né? Então, todo o texto que passa por um revisor, de uma forma ou de outra, ele. Vamos dizer assim, deixa eu reformular um pouco o que eu ia dizer, tá? Tem pessoas que escrevem muito bem, que quando a gente revisa, a gente não mexe praticamente nada. Mas tem uns textos que a gente pega para revisar, que você, a cada parágrafo, tem que reformular. Tem que mudar a posição da primeira oração. E assim, é um mexe-mexe tão grande, que no final você fica, será que a pessoa escreveu realmente esse texto, ou esse texto, né, foi meu? Claro que as ideias não são minhas, a produção científica não é minha, mas para que o texto fique perfeito, né, como deve ser, teve o dedo de outra pessoa. E nesse caso a IA faz, né? Eu não vou dizer perfeitamente porque bem forte, mas vamos dizer quase que perfeitamente. Então é um desafio, né, que a gente tem de encontrar as estratégias de usar a IA para, né, o Toby está falando que é para polir a ideia, muito bem, e tem texto que nem a IA dá jeito, é verdade. Ontem eu estava revisando, semana eu estava revisando um texto da editora, e aí teve um parágrafo que eu me enganchei, não consegui, meu Deus do céu. Aí tentei na IA, a IA não me ajudou.
não me ajuda nesse parágrafo. Aí foi que eu fui dormir, deixei a cabeça descansar, e no outro dia eu entendi melhor o que é que a pessoa quis dizer, e aí eu fiz a reformulação do parágrafo, tá? Então, eu acho que a questão é como você interage com a IA, tá? E aí, claro, quando o aluno responde no fórum, eu não sei como que ele interagiu, se ele só disse, responda aí para mim, né? Ou se ele deu a ideia e pediu para o chat escrever corretamente aquele texto expondo a sua ideia. Aí, de fato, eu não tenho como medir isso, tá? Desafios, a gente usar coisas que tenham relação com a rotina, com a realidade dos alunos, e também, que é o fórum da semana passada, a gente integrar a IA nesse processo, porque aí, né, a gente, vamos dizer que tira um peso e faz o aluno refletir sobre o que a IA entrega ou não entrega, certo? Ok, sigamos. Próxima ferramenta é a tarefa. O que é que ela é? Uma ferramenta para o recebimento organizado de trabalhos, projetos e produções acadêmicas, tá? Para que a gente utiliza? Para centralizar as entregas, todas, né, no mesmo local, com data de registro, com data de hora. Paula, mas o e-mail faz esse papel. Faz, mas não é o ambiente institucional, tá? Então, o professor recebeu uma atividade no e-mail, mesmo que lá tenha a data, né, dentro do período que o aluno mandou, não configura uma prática aí adequada para a tarefa e para qualquer outro tipo de atividade que a gente venha a desenvolver no Moodle, né? Evita a perda de trabalhos. Quando a gente manda no e-mail, por exemplo, né, o aluno manda, professor, eu enviei, vixe, eu nem vi, passou, né? Ou foi para a caixa de spam, enfim. Então, no ambiente virtual, fica tudo centralizado, fica tudo guardado, registrado, o aluno tem o comprovante que mandou, você consegue visualizar, então é tudo bem mais simplificado. A tarefa, ela permite o feedback individualizado. E aí me lembrei, o fórum também, tá? Eu posso tanto enviar mensagem privada, quanto enviar mensagem dentro do grupo. A mensagem privada, ela ajuda muito, por exemplo, em cursos de idiomas, quando você tem que corrigir muitas coisas de textuais, né, daquela produção do aluno, e aí se de repente você corrigisse no fórum diretamente, poderia constranger o aluno. Então, é uma estratégia, tá? E no fórum é interessante que você, no fórum não, desculpa, na tarefa agora, vocês têm algumas formas diferentes de avaliar. Vocês podem baixar o arquivo do aluno, fazer os comentários nesse arquivo e subir o arquivo de volta, ou se o aluno enviar em PDF, vocês têm a possibilidade de já corrigir no próprio Moodle. Já aparece o arquivo, vocês podem riscar o arquivo, né, colocar comentários, fazer os certos, o X, enfim, o que vocês acharem que é necessário, facilita muito a correção, e além disso tem sempre uma caixinha de comentários, né, tanto para o aluno quanto para o professor, ok? Então é interessante esse feedback individualizado e estruturado que essa ferramenta permite. E ela suporta múltiplos formatos, tá? Ele recebe documentos, vídeos, áudios, textos online, então você pode pedir para o aluno mandar o que ele quiser, tá? Em termos, né, de formatação não, de tipo de arquivo, que o Moodle comporta direitinho, tá? Como elaborar uma tarefa? Bem, primeiramente, né, sempre definir o objetivo de aprendizagem, né, o que é que você quer com essa tarefa. Isso sempre lembrando do objetivo pedagógico da sua unidade. Fornecer instruções detalhadas, né, o formato de arquivo,
nome de arquivo, tamanho máximo, se é até 3 laudas, até 5 laudas, 1 lauda. Eu sempre coloco preferencialmente em PDF. Por quê? Porque tem alunos que não sabem transformar o arquivo em PDF. E aí, para esse aluno é um pouco mais difícil, eu não vou deixar de receber uma atividade do aluno porque ele não enviou em PDF. Para mim, facilita muito a correção, mas eu não impeço. Por isso que eu sempre coloco preferencialmente em PDF, tá? Na tarefa, você pode anexar rubricas de avaliação, checklists. É bem interessante, né? Facilita a correção. Determinar prazo de abertura e de fechamento. Isso aí todas as atividades permitem, tá? O fórum permite, glossário, etc. Se for uma tarefa complexa, você pode disponibilizar modelos, você pode colocar o texto, né, na descrição, que vai ficar no ambiente, e inserir um anexo para que o aluno já tenha acesso a esse modelo, tá? Ou simplesmente você pode já enviar o arquivo modelo e colocar o textinho. Faça o download do documento, responda e depois poste no local adequado, tá? Certo. Olhando aqui os comentários. E aí, como avaliar a tarefa, né? Seguir critérios da rubrica para a transparência, então é interessante que antes de o aluno enviar a atividade, que ele saiba como será a avaliação dele, quais são os critérios de avaliação, né? Oferecer feedback direto no documento, em arquivo separado ou no próprio Moodle, que são aquelas opções que eu falei para vocês, né? Valorizar o conteúdo e a forma, a questão da organização, da adequação, da originalidade, coloco formatação também, e garantia devolutiva dentro de um prazo razoável. É sempre bom que o professor esteja atento a quem enviou, por exemplo, no início da semana, porque às vezes o aluno precisa de um feedback, então o aluno enviou na terça, quarta-feira, aí o professor dá uma olhada, encaminha de volta o arquivo, ou faz um comentário, olha, faltou tal coisa, corrija, você tem até domingo para isso. Então, isso também é algo positivo, né? Garantir essa devolutiva dentro de um prazo razoável, tá? E aí, claro, também vai depender da tarefa. Tem tarefas que, se você já manda o gabarito, acaba que eles repassam uns para os outros. Então, não vale a pena que esse gabarito seja disponibilizado antes do término da unidade, né? No caso da semana que vem, da matriz, quanto antes vocês mandarem, né? E aí, espero que tenhamos uma semana tranquila, mas a gente vai conseguir dar uma olhada e, de repente, dizer, olha, melhor em tal lugar. Não vou prometer, tá? Porque assim como vocês, nós também estamos atarefados até 2059. Vamos lá. Tudo certo com a tarefa? Posso seguir adiante? Ok. Então, vamos ao questionário, né? É uma ferramenta de avaliação formativa ou somativa, com questões automáticas ou questões dissertativas, tá? Tem essas duas opções. Para que a gente utiliza? Para verificar a compreensão dos alunos, né, de forma rápida e objetiva, um testezinho rápido de, sei lá, 5, 10 questões, você consegue medir se a turma está acompanhando ou não está acompanhando. Para realizar revisões, né, semanais ou quinzenais, enfim, prazo aí vai depender do professor. E isso vai reforçar o aprendizado. Para aplicar provas formais ou diagnósticos para avaliar o conhecimento. E, só falar uma coisa, o recurso prova, a gente utilizava, acho que a gente ainda utiliza na UAB, que é a prova online, né? O aluno tem de tal hora a tal hora para fazer e só entra com um código. Esse código é fornecido, nesse caso, pelo tutor presencial, tá?
Então, tem também essas configurações que são possíveis de serem feitas para esse recurso prova, ok? E uma outra utilização é o estudo autônomo. Por quê? Porque na medida que o aluno vai respondendo, ele vai tendo feedback, mas claro, eu preciso configurar a atividade para ter, não é nem configurar, eu preciso planejar o quiz, o questionário, e aí só lembrando, quiz e questionário é a mesma coisa, tá? Eu preciso fornecer o feedback das alternativas para que elas apareçam na configuração do questionário, certo? Então, se eu fizer um questionário, quanto é 2 mais 2? E aí eu coloco 1, 2, 3 nas respostas e não fornecer o feedback, o aluno não vai ter essa oportunidade de ter um feedback. E aí o interessante do feedback, que também é questão de configuração, é que na primeira tentativa, ele pode, digamos, tirar um 6. E aí ele não vai saber qual é a resposta certa, mas ele vai saber por que ele marcou a resposta errada, porque aquela resposta que ele marcou, ela é equivocada, tá? Então, é tudo configuração e planejamento do professor. Pode falar, Maria. E, professora, nós estamos tendo essa experiência, né, agora, né? A atividade, a unidade 1 e 2, né, no livro digital, vai sempre aparecendo e mandando para a questão seguinte, e você marca, imediatamente ele já responde porque que aquilo ali está correto. Eu acredito que seja isso, né? Sim. É bem interessante. No caso do H5P, ele tem vários recursos, um desses recursos é o recurso do questionário, né, das perguntas, tá? Mas esse que eu estou falando é o questionário mesmo, é a ferramenta só questionário, mas funciona da mesma forma. Quando você tem uma resposta equivocada, ele diz, olha, isso não é correto por tal coisa. E aí você, dependendo da configuração, você pode permitir que o aluno faça quantas vezes ele quiser, isso para estudo autônomo é maravilhoso, né? Ou você pode permitir apenas uma tentativa, que seria o caso de uma prova, tá bom? Então, aí depende de como ele está configurado. Vamos lá. E aí, como elaborar um questionário, né? Você vai criar um banco de questões variado, que aí pode ser questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, questões dissertativas, de associação, de arrastar e saltar. Ok? A gente tem várias possibilidades. E aí, só lembrando que quando a gente vai produzir o material de uma disciplina, de um curso, e utiliza a ferramenta Quiz, além da matriz da disciplina, a gente usa uma matriz à parte, só para o quiz, tá? Tem professor que até hoje tem e me manda só as questões. Dá para fazer? Dá, mas aí as configurações, né, se, por exemplo, vai ser uma tentativa ou 2 tentativas, se o aluno vai ter 1 hora para responder, ou 2 horas, ou 24 horas, tudo isso vai ficar a cargo de quem vai fazer a configuração, né? Sem contar a questão do feedback, que não tem como a gente colocar direitinho. Enfim, quem vai configurar, só vai configurar. Ele não vai pensar se está adequado, se não está adequado, ele vai copiar e colar. Então, por isso, a ferramenta matriz do quiz, ela é essencial para que a gente tenha um resultado bom, né, agradável para o aluno lá no Moodle. Tá? E aí, acabei já falando, né, de configurar as tentativas, o feedback, se o feedback é imediato, assim que o aluno termina, ou se ele só vai receber o feedback após o término da unidade. Isso também está tudo lá no questionário, né? Se ele vai receber sua nota, enfim. Pode falar, Rodrigo. Olá, pessoal. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu acho muito legal, no caso do quiz, né, eu usar um formato de importação de dados chamado Aiken, que, na verdade, você faz a elaboração da questão no formato de texto e ele entende qual é o tipo de questão e você pode até configurar algumas partes de feedback. Uhum. E aí, assim, eu uso muito isso, uso essa ferramenta aqui que eu vou compartilhar o link aqui com vocês, que ele pega o que tu colocou, né, o arquivo que tu gerou em texto,
e ele vai tentando interpretar para ver se ele está se o Moodle interpretaria corretamente. Sim. E aí, assim, é uma ferramenta bem legal porque eu monto meu banco de questões no formato de texto. Então, fica muito fácil de eu importar entre uma plataforma e outra, né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante compartilhar, né? E aí, assim, eu gosto muito dessa ferramenta e como eu disse aqui na descrição, né, do texto, né? Eu uso ela tanto para instrução, para avaliação formativa, para os alunos poderem treinar, e uso também para poder a gente avaliar a prova deles como um todo. Aí na prova eu ainda dou 2 chances. Eu sempre pergunto para os alunos, vocês querem a prova impressa e auditável ou querem digital? Aí eles fazem a escolha, aí eu vou lá e aplico a prova do jeito que eles quiserem. Legal. Mas aí ele exporta para o Moodle. Aliás, importa para o Moodle. Ele pega o arquivo de texto, né? Uhum. Por exemplo, vou até colocar aqui, depois eu vou colocar no chat só um exemplo de múltipla escolha. E aí você gera o texto, aí ele gera um XML para o Moodle importar. E aí facilita a Legal. minha vida, né? E facilita a vida de quem está importando, né? Porque assim, né, no meu caso, eu tenho tanta experiência no Moodle que eu já tenho mais de 14, 15 anos de experiência no Moodle, né? Uhum. Então, eu fico brincando com o pessoal que eu prefiro é fazer no Moodle do que a matriz DE, mas é uma opção minha porque eu domino a ferramenta e eu tenho minha própria plataforma do Moodle. Uhum. Desde 2013, 2014, eu uso para aproveitar o Moodle como apoio, como ferramenta para apoio às minhas disciplinas presenciais. Legal. Então, e aí é aquela história, eu brinco com ele, instalo o plugin que eu quero, por exemplo, tem um plugin que corrige prova de programação. Uhum. Aí vou usando o que eu preciso, né? E vou incorporando dentro do meu Moodle as bibliotecas que eu quero, né? E aí, assim, eu tenho muita flexibilidade. É por isso que eu digo assim, né? Que essa ferramenta de importação foi uma das coisas que era a parte mais chata que eu sentia de fazer um quiz, era cadastrar Sim. essas questões. Com esse jeito aqui, eu posso fazer assim, elaborar 30 questões aqui e cadastrar elas em 2 segundos. Que é só o tempo de pegar pego essas 30 questões que eu elaborei, jogo na ferramenta que eu compartilhei o link, e ele tem um tutorial, eu compartilhei o link do tutorial que mostra como é que você escreve no texto a questão para que ele possa interpretar. Aí eu cadastro categoria. Então, por exemplo, nas minhas disciplinas, eu faço meus quiz separado por tema. Então, Uhum. eu tenho as questões do tipo verdadeiro ou falso, do tipo múltipla escolha com uma única resposta e múltipla escolha com mais de uma resposta correta. E aí eu configuro todo ele pelo próprio arquivo de texto, gero as categorias, ele já separa, já importa nas categorias que eu quero, e quando eu vou fazer o quiz, eu só seleciono. Eu quero 5 questões de múltipla escolha de uma única opção. Eu quero 10 verdadeiro ou falso. Eu quero 2 de múltipla escolha com mais de uma resposta correta. Uhum. E aí eu monto meu questionário, por isso que eu faço prova no Moodle, porque eu consigo, na verdade, dar chance do aluno fazer 2 vezes, porque são 2 provas diferentes, né? Sim. Ele vai sortear algumas questões parecidas, mas às vezes é uma questão que eu mudo uma besteirinha, aí eu já importei já com essa diferençazinha e muda a alternativa, e o aluno tem que estar atento. Bem legal. Vamos iniciar uma amizade sincera com o Rodrigo, né, gente? E aí, só lembrando que para o administrador de Moodle isso é maravilhoso. Para o professor também mas a meu ver, e aí, né, pelo meu conhecimento, talvez exija um pouco mais de programação. E aí, lembrando, no fluxograma do nosso trabalho, o professor produz a matriz DE, o design o design educacional vai avaliar, né, sugerir, propor melhorias e tal. Uma vez que essa matriz esteja no ponto, essa matriz vai para o diagramador e quem coloca tudo no Moodle configurado com base naquilo que o professor planejou é o administrador de Moodle. O professor, com o tempo, né, depois de te dar a palavra, Rodrigo, com o tempo ele vai ganhando expertise e ele mesmo vai ajustando uma coisa ou outra, acrescentando uma coisa ou outra, né?
que isso é muito positivo, eu gosto muito, mas em compensação tem que saber fazer, porque senão desconfigura tudo, e eu até vou falar disso lá no final. Deixa eu ver Só aqui. para contextualizar, Sim. professora, eu sou o designer do núcleo de EAD substituto, né, o suplente, que agora estou como titular porque o nosso professor, que era o professor titular, ele está afastado para o doutorado. Aí é por isso que eu digo assim, eu faço um pouco de tudo aí, porque a gente já tem bastante experiência, né, e a gente está aqui para justamente compartilhar um pouco disso. Aí eu coloquei no chat o exemplo aí que é super difícil fazer questão, né? Se tiver uma questão certa, você coloca só isso aqui, se você tiver duas certas, você só coloca separando por vírgulas. É difícil demais isso aí. Aí eu estou à disposição para poder compartilhar um pouco do que a gente sabe com os demais colegas, para que a gente possa usar e até mesmo ganhar produtividade, né? Porque sim, com se a gente vai fazer uma matriz DE e quer fazer um banco de questões, usando o formato de importação e usando a ferramenta, acaba facilitando o processo, né? Porque aí eu digo, sinceramente, que cadastrar. A minha chateação era cadastrar as questões. Quando eu descobri que eu porque podia é item fazer por isso. item, né? Enunciado por enunciado, A, B, C, D. É Quando muito manual mesmo. quando eu descobri essa ferramenta, aí pronto, eu agora virei um homem feliz por causa disso. Legal. Pronto. Jonatas, pode falar. Tinha outra pessoa que queria falar também, que tinha levantado a mão, mas a mão já baixou, então não sei mais, não me lembro mais quem é. Pode falar, Jonatas. Boa tarde, professora. Boa tarde, colegas. É o seguinte, é porque esse curso eu vejo que o foco mesmo é docência, né, em EAD. Aí eu queria saber, assim, professora, também tem, porque eu sou pedagogo técnico, né? Tem outros também. Eu estou como atuo como designer educacional, né? No campus Maranguape. Aí eu queria saber também, tem outros também? Tem alguns técnicos administrativos também? Tem vários. Tem vários. Ah, tá certo. A ideia aqui é a gente conhecer um pouco de tudo. Por Ah, quê? tá aí, Antoniette. Ah, tá certo. Tem demais. Como foi uma formação voltada para os núcleos, então o núcleo a gente tem, né, tanto TAI quanto docente, tá? E a ideia é a gente conhecer de tudo um pouco, porque mesmo eu sendo DE TAI, não sendo professor, não for elaborar uma matriz, na prática, eu preciso saber como que se faz. Eu preciso conhecer o Moodle, porque como é que eu vou sugerir uma melhoria, uma troca de recurso, se eu não conheço? Se eu estou no NTAD, eu não conheço as leis, né, que regem a educação à distância, aí vem alguém do campus e me pergunta, eu não sei. Então, é para a gente ter um geralzão do que é a educação à distância e como ela funciona no IFCE. Vai ter brechas ainda? Muitas, tá? E aí a ideia é que mais para frente a gente comece trabalhando pequenas trilhas, né? Agora vamos ver se a gente consegue o de administrador do Moodle, vamos perturbar o Rodrigo, enfim. Tá? E aí outros colegas que também já têm expertise para a gente conseguir formar o máximo possível de servidores. Beleza? Perfeito, professor. E assim, essa multiplicidade, né, de profissionais também favorece demais, né? Porque são vários profissionais de várias áreas e vários, né? Tanto professor como técnico administrativo, né? Só faz é somar, né? Exatamente. De muitas áreas, né? Eu sou das letras e estou aqui com vocês falando de Moodle, né? E tá tudo certo. É o tempo que a gente tem aí de caminhada, né? Ok, então vamos voltar para o questionário. Estabelecer um tempo limite, já falei, isso tudo vai estar na matriz do quiz, tá? Na unidade seguinte, vocês vão ter acesso a todos esses documentos, né? Quem ainda não conhece, tá? Tem a opção de embaralhar as questões e alternativas para maior segurança. Isso tudo você tem que dizer para o administrador, né? Que é quem vai diagramar, que você quer desse jeito, tá? Por exemplo, tem questões de múltipla escolha que só tem uma verdadeira. Ou tem mais de uma verdadeira, você também tem que marcar lá essa opção para que o diagramador faça corretamente. E é importante testar o questionário, né, antes de liberar para os alunos, porque uma vez que você libere, se você precisar corrigir alguma coisa, o aluno vai ter que refazer,
tá? E aí não vai funcionar de forma legal, tá? Então é bom o professor testar antes de fazer de aplicar. Deixa eu ver aqui, o Google Classroom atende muitas necessidades de ensino. Eu gosto bastante. No presencial eu uso muito porque eu sou autônoma, não dependo, né, de alguém para criar uma sala no Moodle, cadastrar, etc. Tem essa facilidade. O Rodrigo já disse que tem um Moodle que é só dele, então já facilita muito, porque ele próprio que faz o cadastro dos alunos, né? Então, é tranquilo. Rodrigo queria falar, né? Não, era só para comentar que a questão de questão com múltiplas alternativas certas, ela é uma estratégia pedagógica. Por exemplo, você pode configurar para poder o aluno ir ganhando pontuação à medida que acerta. E no meu caso, como eu também preparo meus alunos para certificação profissional, nas provas de certificação profissional, se você acertar duas, mas errar a terceira, você perde a pontuação. Então, ou você acerta tudo, ou você não acerta. Se acertar metade, ele na certificação não vale pontuação. Então, nas minhas questões, eu já configuro assim. Se ele errar uma, ele perde 100%. Aí, ou seja, não adianta o que ele ganhar, vai virar menos 100% e vai perder tudo. Mas é uma estratégia pedagógica e também uma proposta também do tipo de formação que a gente está querendo dar para os nossos alunos. Sim. Só estou compartilhando isso só para complementar essa questão da múltipla escolha e como é que a gente funciona. E aí daí a importância de você configurar e você planejar corretamente como é que vai ser feita essa pontuação e colocar na matriz do quiz esse tipo de informação para a pessoa que está preparando, cadastrando o questionário no Moodle. Show. E aí, como avaliar o questionário? O questionário é a melhor ferramenta para você avaliar. Por quê? Porque se você colocar apenas questões objetivas, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, o próprio Moodle já corrige. Então, já dispensa um tempo muito grande, né, do nosso trabalho. Quando eu coloco uma questão dissertativa, aí a nota do aluno só aparece quando eu, enquanto professora, né, fizer a correção dessa atividade, dessa questão. Aí ele vai ter o total da nota dele, tá? E aí tem todo um procedimento, né, de clicar na questão, de clicar no aluno, clicar na questão, colocar quanto vale, né, se vale 1 ponto, 2 pontos, conforme esteja lá programado, né, o tanto de pontos que cada questão vale. E aí o professor corrige, pode dar o feedback também, tudo bonitinho, certo? O que a gente tem aqui? Observar as estatísticas do questionário para identificar os pontos críticos. Então, você tem depois um relatório, né, da média da turma. Você pode comparar as versões, se você colocar duas chances para o aluno, quanto que ele tirou na primeira, quanto que ele tirou na segunda. Então, dá alguns dados bem interessantes, certo? E, finalizado o questionário, a gente vem para o glossário, que é uma ferramenta colaborativa, né, de criação de um repositório de termos, como um dicionário, né, de conceitos ou definições. Pode ser elaborado tanto pelo professor quanto pelos alunos. E aí ele pode ser usado como dicionário de conceitos, tá, para criar um dicionário dos conceitos-chave da disciplina, uma pesquisa colaborativa sobre determinado tema, daquele ponto daquele tópico de aula, né? Pode ser usado como apoio à aprendizagem, para reunir definições, exemplos, imagens, links, e aí, né, reforçando que, além da tarefa, o glossário também, se ele for configurado para tal, ele permite outros formatos, né, como a imagem, link, um áudio, etc. Certo? Promove aí a autoria dos alunos, né, que vão construindo material coletivamente, isso é interessante. Rodrigo está dizendo que passa um glossário em cada uma das unidades para que os alunos das disciplinas presenciais elaborem coletivamente o dicionário, né? Valendo 1 ponto na média. Beleza. Toive queria falar? Acho que a mão baixou, acho que foi sem querer. Mas se quiser falar, fica à vontade. Alguém?
Tá. Pronto, então como elaborar o glossário? Definir a finalidade do glossário, né? Para que você está utilizando a ferramenta, se é para conceito teórico, banco de dúvidas, exemplos práticos, etc. Configurar se será um glossário individual ou um glossário colaborativo. Se você vai permitir anexos, né, como imagem, arquivos, links, para enriquecer os verbetes, pode pedir, inclusive, para eles darem exemplo, né, da aplicação daquele conceito. Estabelecer critérios de formatação para as entradas, né, como é que você quer que as entradas venham em caixa alta, ou não, pode ser de qualquer forma, se é só um termo, se mais de um termo, se pode ser uma expressão. Como avaliar o glossário? Bem, clareza e precisão da definição, pertinência e relevância do conteúdo que foi apresentado, a originalidade, né, evitar a cópia literal das fontes, embora você também possa colocar na configuração, na elaboração, que você pode usar fontes, desde que sejam seguidas, né, as normas e tal, de plágio e também da forma correta de citação, conforme a ABNT. E contribuições adicionais, né, como referências, recursos, multimídias e tal. Certo? Próxima atividade e última, por enquanto, é a Wiki, né, que é uma ferramenta colaborativa que permite a construção coletiva de páginas de texto. Funciona aí como uma enciclopédia, e a gente não tem como não relacionar com a Wikipédia, né? E é um documento em constante evolução. Tá? A gente lembra da Wikipédia ou lembra de um documento compartilhado no Drive do Google. É bem similar. E aí eu posso utilizar para fazer trabalhos em grupo, tá? Os alunos vão trabalhar de forma online e colaborativa, para fazer resumos coletivos dos conteúdos que foram abordados naquela semana, unidade, disciplina, para a elaboração de relatórios, isso de forma conjunta. Isso é interessante também que o professor vai acompanhando, né? E para uma escrita colaborativa, estimular essa negociação de ideias. Pode ser uma geral, não, da turma, no caso, da turma. Aqui eu estou com 6 turmas, né? Se eu fosse propor essa atividade para esse curso, então eu teria que criar 6 atividades wiki, um em cada turma, e aí eu poderia fazer uma wiki para a turma inteira, ou eu poderia dividir a turma em outros grupos, e cada grupo faria uma wiki diferente, tá? Diferentes, ou, aliás, a mesma proposta, o mesmo tema, mas seria diferente porque as produções seriam diferentes, né? E aí, como elaborar? Okay. Definir se o wiki será de individual ou se será colaborativo, né? Lembrando do colaborativo, pode ser a turma inteira ou pode ser grupos. Isso tudo tem que ser configurado, tem que passar pelo administrador do Moodle, tá, gente? Criar a página inicial com as instruções e orientações claras, o que é que deve ser, se você pode usar hiperlinks, se pode usar imagem, e é interessante que sim, que se use, né, que se propõe essa utilização. Estabelecer as regras de participação, de quem escreve, quem revisa, os prazos, quantas vezes, no mínimo, eu tenho que participar, porque às vezes a pessoa só olha, coloca uma vírgulazinha e sai, não faz mais nada, né? Já falei do uso de hiperlinks, né? Porque a ideia desse texto que leva a outros textos, né? Que seja cheio de hiperlink, assim como é o Wikipédia, tá? Lembra do Wikipédia, é exatamente essa atividade, esse recurso. Ok? E aí é interessante na hora da avaliação que você consegue ver o histórico de versões, tá? Você vê a primeira versão, que a aluna A fez isso, depois o aluno B fez aquilo, depois o aluno C riscou o que o aluno A fez,
e aí você consegue ver tudo direitinho e consegue avaliar, né, de forma mais adequada, mais certa, né, mais confiável aí essa produção. E aí você pode, claro, né, atribuir a nota individualmente ou a nota para a produção geral, ou duas notas, né, a média aí entre a produção individual e a produção geral. Enfim, fica a critério do professor. Dá para ver quem fez o quê, cada modificação. Bonitinho, tudo bonitinho. De cores diferentes e tudo, tá? Você vai olhar, né, a profundidade do conteúdo, e aí seria a produção geral. O tanto de vezes que cada aluno participou. A clareza e a coesão desse texto, a capacidade de organização coletiva das informações, que às vezes você tem uma coxa de retalhos, né, que não está nem costurada, está só colocada um do lado do outro sem costura nenhuma. Então, isso é importante a gente analisar também. E a necessidade de... isso aí é importante, tá? Diferente das outras ferramentas que a gente consegue atribuir nota na própria ferramenta, a gente não consegue atribuir nota na Wiki. O que é que a gente faz para dar essa nota? A gente cria uma tarefa, né, e designa lá como tarefa para a nota da Wiki, por exemplo. E aí, uma vez que eu tenho a nota dos alunos, da produção que eles fizeram na Wiki, eu vou lá na tarefa e posto a nota dessa atividade nesse recurso tarefa. Tá? É a forma que a gente tem de computar essa nota dentro do livro de notas do aluno. Tem aquela, calma, ela foi para o show religioso? Foi, sim. Pronto. E aí, né, a perguntinha. Percebeu a possibilidade o mundo de possibilidades que o mundo oferece? O mundo também, né? Mas que o mundo oferece? Um monte, né? Mas além desses recursos, a gente dispõe de outros recursos, tá? Ai, minha Nossa Senhora. Mural, o perfil, mensagem, pasta, biblioteca, relatório dos alunos, diário de notas. Esses outros recursos não são recursos de avaliação, né, que a gente pode utilizar como avaliativos, mas nos ajudam muito na nossa prática de acompanhamento. O Hudson está perguntando se Moodle ou AVA. Na verdade, AVA é a sigla de Ambiente Virtual de Aprendizagem. O Moodle é um exemplo de um ambiente virtual de aprendizagem. Como a gente tem, né, o Solar, que a UFC utiliza, e tantos outros aí espalhados mundo afora, tá? Teleduc também, exato. Classroom, exato, muito bem. Então, a gente vai conhecer, né, rapidamente, Sofia, rapidamente aqui esses recursos. O primeiro deles é o mural, é aquela telazinha inicial da disciplina, do curso, tá? E é um espaço em que lá vai ter, muito provavelmente, uma foto que represente o curso, vai ter a introdução, a descrição do que o aluno vai ver, as boas-vindas a esse aluno, tá? E ele pode servir para você divulgar avisos, o cronograma da disciplina, enfim, tudo que você quer que o aluno veja assim que ele entra na disciplina, você pode colocar naquele mural. Ele não precisa ser um mural idêntico do início ao fim da disciplina. Você pode ir modificando aí alguns comentários, informações que tenha lá, tá bom? O outro recurso é o do perfil. E aí eu já vou levantando, né, a voz. Quem de vocês ajeitou o perfil? Colocou a foto, colocou uma descrição, eu sou fulano de tal, trabalho em tal campus, né? Então, por que é importante a configuração do perfil? Porque facilita essa aproximação entre os alunos, entre aluno e professor, tá? Então, quando vocês entrarem no Moodle, no canto direito superior, do lado do nome de vocês tem uma setinha, vocês vão clicar lá e modificar perfil.
tá? Para modificar o perfil, tem uma parte que pede lá uma descrição, vocês vão dizer quem vocês são, o que é que vocês fazem, o que vocês gostam, etc, etc, o que vocês acharem que é relevante, tá? E a foto de vocês, para que não fique só as carinhas cinza lá no Moodle. E por falar em foto, é importante que essa foto ela seja uma foto da Face, né? Que seja aí uma selfie. Não é a montanha e você lá no cantinho da montanha igual uma formiga. Não faz sentido, tá? Nem o cachorro, nem o gato, nem o papagaio, nem o cachorro, nem a filha. Ninguém quer saber. Basta o rostinho de você já tá de excelente tamanho. Show? Que mais? A mensagem, tá? Eu acredito que muitos de vocês tenham recebido mensagem no Moodle. Tem um balãozinho que fica também bem próximo ao nome de vocês, no canto superior direito da tela. E é um canal de comunicação que o tutor, professor, tem aí com os alunos, tá? O professor pode enviar mensagem para um aluno diretamente, ou pode enviar diretamente para o grupo todo, tem essa possibilidade. Tem a possibilidade, embora a gente esteja sem essa opção atualmente, né, por questões aí vamos dizer, de informática, de sistema, de espaço, tá? De receber essa mensagem que o professor envia no Moodle, que diz diretamente para o seu e-mail, de cadastrar. Né? Hoje a gente está sem essa possibilidade, eu espero que não para sempre, mas facilita muito. E aí a gente acaba criando os grupos de WhatsApp para que essa comunicação seja um pouco mais rápida, né? Uma notificação mais imediata. A pasta biblioteca, que normalmente fica abaixo do mural, é uma pasta que você cria e coloca todos os documentos da disciplina. Por unidade, você vai colocando os documentos separados, né? Por exemplo, na unidade 1 você vai ver o capítulo 1 e 2 do livro X. Na unidade 2 você vai ver o capítulo 3 do livro Y. Então, por unidade a gente fragmenta, mas na pasta biblioteca vocês vão ter todo o acervo bibliográfico utilizado nessa disciplina. O relatório de alunos, esse é bem interessante, que você consegue ver aluno por aluno, todos os acessos que ele teve, todas as atividades que ele fez, né, se ele visualizou determinado livro, se não visualizou, se fez a tarefa, se fez o fórum, se não fez, se já fez, se foi corrigido. Então, eu tenho acesso a tudo isso, e facilita muito, porque às vezes a gente tem um aluno que diz, professor, eu fiz tal coisa, aí você vai lá no relatório e olha, né, e consegue provar, não, você não fez ou você fez, tá? O outro é o diário de notas, que é um recurso para o professor, para o aluno também, né, porque ele vai ver as suas notas daquela disciplina, e para o aluno, porque ele vai ter a lista dos alunos e vai ter ao lado as atividades e a nota das atividades que o aluno fez, e a média final conforme o Moodle esteja configurado. A gente vai falar já dessa história da configuração. Tá? A outra é o H5P, que é esse livro digital que vocês estão utilizando, tá? Que ele é bem interativo, ele tem um monte de possibilidades. Ele não é difícil de ser utilizado, mas tem que ficar treinando, tem que ficar, né, mexendo, tem que despertar aí a curiosidade do professor, do técnico, enfim, do servidor. Certo? E aí tem uma historinha, que eu não vou passar para vocês hoje, a historinha, até por conta do nosso tempo, mas eu vou colocar no grupo do WhatsApp e depois vou colocar no Moodle, quero que vocês vejam a historinha, tá? Aquele mesmo esquema, criada a história no ChatGPT, colocada na ferramenta Storybook do Gemini, enfim, não sei. Tá? Então depois vocês vão assistir. É bem legalzinha a historinha. Fala de um professor aí que não sabia usar o Moodle e agora sabe. Tá? E aí eu trouxe rapidamente
Passo já o link, tá? Na verdade, eu confesso para vocês que hoje eu não fiz o link. Acabou não dando tempo. Mas eu vou disponibilizar em seguida para vocês. De qualquer forma, fica o registro no relatório da videochamada, né? Eu recebo por e-mail, e aí eu consigo identificar quem participou dessa aula ou não, tá bom? Vamos lá, então vamos avaliar algumas atividades. A primeira atividade fictícia, né, que o professor elaborou, foi uma tarefa. Na proposta dessa tarefa, o que é que o professor pediu para os alunos fazerem? Para a nossa atividade sobre o Moodle, preparei 10 perguntas de múltipla escolha. Vocês devem copiar as letras corretas em um arquivo Word e enviar pela tarefa até sexta-feira. E aí, o que é que vocês dizem? Vai? Deus me livre. Por quê? Por que eu não poderia passar uma tarefa como às vezes os professores fazem, professores de matemática e física adoram fazer, né? Lista de questões. Por que eu não poderia fazer essa lista de questão na tarefa? Porque já tem o questionário, tem o quiz, exatamente. Então, não vale a pena a gente usar o recurso tarefa para fazer questões de múltipla escolha se a gente tem uma ferramenta que é muito mais indicada para isso, que é o questionário, né? Vai fazer as perguntas de múltipla escolha, vai dar o feedback automático, vai dar a nota de maneira automática, o professor não vai ter tempo, perder tempo de corrigir questão por questão, aluno por aluno, tá? Então, isso também facilita muito a vida do professor. Até uma bobagem dessa, né, é algo a ser, para a gente ter atenção, certo? Dá para fazer do jeito que o professor planejou? Dá. Ele só vai ter mais trabalho, certo? Próxima atividade que o professor elaborou foi um questionário. E aí, no questionário, que foi que ele colocou? Vocês devem escrever uma análise crítica completa com cerca de 5 páginas sobre as vantagens e desvantagens do uso do Moodle no ensino remoto. Não há limite de tempo para responder. E aí, o que é que vocês acham dessa proposta? Seria melhor, né, Roberto, a tarefa. Exatamente. Porque no quiz, embora ele permita a discussão não, a resposta dissertativa, o campo que você tem lá é um campo relativamente pequeno. E aí, para você fazer uma análise dentro de um quiz é mais complexo. Sobretudo porque, não nesse caso que não tem limite de tempo, né? Mas a maioria dos quizzes tem. A maioria dos quizzes a gente coloca em torno de 2 horas que o aluno tem para responder. Uma vez que ele iniciou essa tentativa, se ele iniciou às 4 horas, ele tem até às 6 horas para terminar. 2 horas corridas, né? Certo? Então, realmente não seria a melhor ferramenta para esse tipo de atividade. O melhor seria, então, nem coloquei. Pronto, tá aqui. Melhor seria uma tarefa, porque permite que os alunos anexem os documentos, poste foto, coloque gráfico, né, que para uma análise é importante. Enfim, para questionário, não. Se for uma análise curta, né, o que você acha sobre isso? Embora eu não goste tanto dessas perguntas, porque quando você pergunta o que você acha, o aluno pode dizer, eu acho isso uma besteira. E tá certo, porque é o que ele acha, né? A gente não tem o que discutir, tá? Então, a gente também tem que ter cuidado até com esse tipo de pergunta. Qualquer resposta tem que ser aceita, exatamente, é o que ele acha, tá? Então, você não pode perguntar o que é que ele acha se você quer que ele ache determinada coisa. Você só vai considerar aquilo que você acha que é certo, tá? Então, seria uma pergunta mais bem elaborada, né? Segundo fulano, como seria a aplicação desses conceitos, enfim. Ou você acha que, segundo fulano, essa aplicação está adequada? Aí, né, daria para ter reflexão e, ao mesmo tempo, um pouco de opinião. Pronto. A próxima atividade é o fórum, tá? O professor propôs essa atividade.
Nesse fórum, vamos discutir o Moodle. Cada aluno deve postar uma definição do que é o Moodle e identificar que tipo de sistema ele representa. A atividade será avaliada individualmente de acordo com a postagem realizada. Tá? E aí? Tá ótimo esse fórum? Seria melhor um glossário para colocar as definições, verdade? Embora, né, quando a gente fale de um conceito apenas, talvez o glossário não fosse tão interessante, porque ia ser um glossário repetitivo, com muda o tempo todo, né? Então, nesse caso, de repente, o melhor seria a gente reformular o fórum, né? Para que esse fórum seja aí um espaço de incentivo à reflexão crítica. Nesse fórum a gente também não tem o quê? Interação entre alunos, porque copiou o conceito, colou o conceito, não tem mais o que debater. Ah, eu acho que não é isso. É porque é o conceito em si, né? O resultado, nesse caso, serão respostas repetitivas, né? Por isso que eu falei da questão do glossário. E não teria como promover essa discussão coletiva, tá? Então, o ideal seria perguntar se eles conhecem o Moodle, se já utilizaram, quais eram os recursos que aquele curso utilizava para aquela formação, se foi um uso fácil, se não foi fácil. Então, isso faria com que a gente levantasse o tema do Moodle, mas de uma maneira mais reflexiva, tá? Ok. E aí, vamos para um pouco de configuração, tá? Achei importante a gente conversar sobre configuração aqui, porque a gente acaba precisando num momento ou outro, eu preciso estender um prazo, ou de repente não está configurado de maneira correta. Então, se o professor, né, tiver essa expertise, já facilita muito o trabalho, não preciso sempre estar recorrendo ao núcleo. E, às vezes, o núcleo, mesmo que eu seja um design educacional, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo auxiliar. Então, é importante para todo mundo, tá bom? E aí, falando de configuração, gente, é uma coisa importante. Configuração é olhar do jeito que está e fazer conforme o modelo. Não tem que inventar nada, não tem que achar nada, é só olhar como deve ser e fazer do jeito que deve ser. É quase quem obedece, quem manda, esqueci agora, eu tô igual o Chaves. Quem manda obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pronto, valeu aí. Pronto, então vamos aqui às configurações e conhecer um pouco mais, né, das ferramentas que a gente falou ao longo da aula, no Moodle, tá? Não quis ir direto para o Moodle, mas eu trouxe algumas telas para vocês. Então, vocês têm aqui, né, o mural da disciplina, que é esse espaço em que vocês têm o título da disciplina, a foto, né, indicativa, que faz alusão à disciplina. Vocês têm um resumo, um chamamento, boas-vindas, né, que o professor vai fazer aos alunos, e pode ter outras informações que a gente comentou, né, nos slides anteriores. Logo abaixo, o recurso biblioteca, que é o recurso que a gente falou do repositório, né, do acervo bibliográfico. Do lado direito da tela, vocês têm dois blocos HTML, que é o bloco professor, e é importante que tenha a foto do professor aqui, que não tem nesse caso, né, nesse exemplo, e o nome linkado. Por que o nome linkado? Porque quando o aluno precisa mandar a mensagem para o professor, ele só clica no nome do professor e abre uma outra tela que ele já consegue mandar a mensagem de forma mais prática, tá? E o outro bloco HTML, que é o bloco agenda, em que vai ter toda a cronologia do curso da disciplina, ok? Então, é bom que se mantenha esse padrão sempre. Mural, biblioteca embaixo,
professor e agenda, ok? E aí, abaixo do mural, abaixo da biblioteca, a gente vai ter as unidades, né? No caso aqui, o exemplo da unidade 1, vocês têm o título da unidade, vocês têm o resumo daquilo que vai ser visto na unidade, o súmula da aula, tem uma indicação de material de estudo, e aqui, né, os links, ou a indicação de onde esse material se encontra, pode ser na biblioteca, enfim. E você tem aqui a primeira atividade, nesse caso aqui é um fórum. E aí os fóruns, todas as atividades avaliativas, elas estarão configuradas da seguinte maneira. Unidade 1, fórum 1, tá? Unidade 2, fórum 2, que é o segundo fórum da disciplina. Unidade 3, tarefa 1, porque foi a primeira tarefa que houve na disciplina. Então, a gente segue esse padrão, ok? Então, essa é a tela da unidade. Às vezes, o professor configura para aparecer uma imagem aqui, tá? Mas aí, se ele coloca a imagem na unidade 1, é bom que ele coloque a imagem nas outras unidades para ficar um padrão, tá? Coloca em uma sim, outra não, fica uma coisa assim meio bagunçada. E aí, outra coisa importante é que no final da aula síncrona, o professor deve colocar ele pode colocar nesse espaço, tá? A gravação da aula e os slides, ou ele pode criar um outro recurso, que é o recurso rótulo, e inserir o link do YouTube, né, para mais fácil. Tem professor que coloca do Google, a gravação diretamente do Google, né, o link do Google que vem pra gente, do Drive, aliás. Mas eu prefiro fazer o mais trabalhoso, que na verdade nem é tão trabalhoso assim, que é subir para o YouTube essa imagem, essa gravação, e daí colocar o link do YouTube, tá? Porque já aparece aquela caixinha, igual como está no curso de vocês, aparece a caixinha, né, do vídeo, certo? E aí a gente não corre o risco de perder, de apagar do Drive aquele vídeo e o aluno ficar sem acesso. Ok? Depois, quando a gente vai configurar o bloco unidade, a gente quer que as unidades apareçam à medida que esteja configurado lá na agenda do curso, né? Então, a gente tem o quê? A gente tem que configurar o acesso, restringir o acesso, na verdade, a partir de quando que essa unidade, desculpa, estará disponível, tá? Então, eu coloco uma restrição de data, e aí eu coloco que nesse caso seria a partir de agosto de 2023, certo? Que essa unidade estaria disponível. Vai começar segunda-feira que vem? Então, a partir de 22. A partir de 22/9, certo? Pode falar, Rodrigo. Só um comentário em relação ao compartilhamento do vídeo. Eu faço de uma maneira assim um pouquinho diferente. Eu uso o recurso pasta. Aí, na pasta, eu coloco, na parte do texto dentro da pasta, eu coloco o vídeo e anexo o slide junto. Que aí já fica o vídeo e o slide junto, o aluno consegue encontrar de forma bem fácil, né? Que aí é só o estilo, né? O único problema dessa forma, que não é proibida, é que se todos os professores fizerem dessa forma, o Moodle vai ficar muito pesado, o servidor, na verdade, né? E a gente vai perder muito espaço. Quando a gente usa o YouTube, naquela categoria não listado, né, que é só ver quem tem acesso ao link, a gente economiza espaço dentro do Moodle, deixa o Moodle menos pesado, o servidor menos pesado, etc. Não, tranquilo. A ideia do vídeo é justamente colocar ele como visualização dentro da descrição do texto, usando a formatação de incorporação. Aí eu pego, coloco dentro da... Se tu quiser, eu posso mostrar aqui um exemplo. Mas aí você tem que usar um servidor seu, em que vai ocupar espaço de qualquer forma. Não, no caso, o que vai ocupar espaço é o PDF da aula, mas o vídeo fica lá no YouTube. Ele fica incorporado dentro entendi. da pasta. Tá. Não, tranquilo. Sim. Aí assim, porque eu digo assim, eu gosto de deixar a pasta, porque eu sempre anexo o vídeo junto com a aula, para ficar unido, para o aluno não
Sim, tem sim, mais, sim, acessar de entendi. forma mais Quer dizer fácil. que você baixava o vídeo e fazia o download para o upload para o Moodle. Não, Não, tranquilo. é só incorporação mesmo dentro do recurso É, pasta. Aí não, fica tá os ótimo. slides, qualquer documentação relativa àquela aula, eu coloco dentro da pasta, que aí fica todo mundo agrupado, aí fica mais fácil. Entendi. Qualquer Sim, coisa sim. está à disposição para mostrar, se for o caso. Tá bom. Eu não vou te pedir agora por conta do nosso tempo, que eu estou um pouco preocupada, mas a gente também tá no caminho de finalizar, certo? Aí só lembrando aqui, gente, nessa restrição de acesso da unidade, a gente não precisa restringir acesso de fechamento, tá? Porque o aluno pode visualizar depois, sem problema nenhum, a unidade. Ele quer rever o conteúdo, ele quer estudar para a prova, então é importante sim que ele esteja visualizando. Então a restrição é só para quando ela vai abrir, não é quando ela vai encerrar, tá? E aí, quando todas as unidades encerram, eu tenho lá embaixo um campo chamado, na verdade, um tópico, né, chamado avaliação presencial. E aí, conforme eu tenha planejado minha disciplina, pode ser uma avaliação presencial, pode ser 2 avaliações, pode ser 3, 4, enfim. Se for uma disciplina 100% online, então não vou precisar desse campo, ok? Aqui eu tenho 2 atividades presenciais e eu preciso depois colocar no livro de notas, registrar quanto que vale cada uma delas, certo? E aqui o exemplo de um livro de notas. Ixi, nem apareceu aqui. Tá, deixa pra lá. Um exemplo de um livro de notas. Essa disciplina é uma disciplina bem curta, tá? Então eu só tinha 20 horas, 2 unidades, cada unidade com uma atividade. E aí eu tenho o peso das atividades à distância, que é 40% da nota total, e o peso das atividades presenciais, que é 60% da nota total. Cada categoria dessas, tá? A categoria à distância, ela tem que somar, as suas atividades têm que somar 100%, tá? E a categoria presencial, da mesma forma, precisa somar 100%. Se esse livro de notas fosse dessa disciplina anterior, que tem 2 atividades presenciais, aí apareceriam 2 aqui, né? Avaliação presencial 1 e avaliação presencial 2, e aí eu colocaria 50-50, 40-60, 30-70, conforme o nível de dificuldade daquela atividade, enfim, tá? A importância, etc. Ok? E aí, vale lembrar que, se o professor tira uma atividade, ou se ele inclui uma atividade, esse livro de notas vai ficar desconfigurado, tá? Então, sempre que o professor inventar de fazer isso, porque a gente acaba fazendo em um momento ou outro, tá? Conversa com o administrador do Moodle e recalcula esse livro de notas. Do contrário, o aluno vai ficar com nota, vai ter feito atividades que não vão valer nota, tá? Ou vai ficar, por exemplo, se aqui fosse 60 e 60, o aluno teria uma nota irreal, tá? Então tem que estar tudo bem bonitinho para que no final aquele livro de notas, né, o diário do aluno, que o professor tenha acesso ao diário dos alunos, esteja configurado e eu consiga colocar no acadêmico ou no Swap Edu a nota real, bonitinha, que o aluno merece. Já aconteceu muitas vezes do aluno ficar reprovado porque esse livro de notas não está configurado corretamente. O aluno fez tudo bonitinho, mas tem um problema no livro de notas que está deixando a nota dele baixa. O professor não observa, o administrador não confere, e aí vai para o acadêmico, o aluno reprova sem necessidade, né? E isso é bem complicado, tá? Pronto, e aí configuração do fórum. O que é que eu priorizei para colocar aqui, certo? Não, a ideia não é que vocês aprendam a criar ferramenta no Moodle. Esse curso não é para isso, né? Se a gente tivesse tempo seria maravilhoso, mas não é o objetivo. Mas o objetivo é vocês saberem o que é que precisa ser feito, o que é que deve ser mexido, tá? Tem muita coisa que eu, enquanto faz tudo,
vou revisar algumas disciplinas no próprio Moodle de configuração e eu vejo os mesmos erros sendo cometidos sempre, 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 tá? Então, a ideia aqui é mostrar, ó, só mexa nisso, e nessa parte tem que ser desse jeito, tá? Então, realmente receber e fazer tal qual. Pronto, então, no fórum, a primeira coisa, né, depois de colocar aquela nomenclatura que eu falei para vocês, unidade 1, fórum 1, unidade 1, fórum 2, tá? Descrição do fórum e tipo de fórum, tá? Colocar uma única discussão simples facilita muito a correção do professor. Quando eu coloco aquele de tópicos, né, que é uma única discussão simples, ou esqueci agora, fórum geral, acho que é. Enfim, fórum geral. Única discussão simples é o que a gente tem que utilizar sempre. Tá? Então, sempre que você for mexer no fórum, observa se está essa configuração. Se tiver, beleza. E aí, uma coisa importante, se o aluno postar, o primeiro aluno fizer uma postagem, eu não posso mais modificar o tipo de fórum, porque eu vou acabar excluindo a postagem que o aluno fez. Isso não é adequado, tá bom? Então, se configurou errado, vai deixar errado até o final. Ok? Vou ter que corrigir na outra atividade. Em avaliações, a gente também vai mexer. Na verdade, quem faz isso é o administrador, tá? Mas, às vezes, o fórum não está aparecendo espaço para avaliar. Se não for configuração de prazo, né, de período, às vezes é esse cantinho que alguém deixou, no caso o administrador deixou de marcar, né, que é a média de avaliações. Quando não está nessa média de avaliações por pontos, então não vai ter espaço para avaliar, ok? O restante não mexe, ok? E aí a restrição de acesso. Tem um espaço na ferramenta fórum que é disponibilidade, não precisa mexer nela, só vai mexer para alterar prazo, restringir prazo nessa ferramenta, nessa opção restringir acesso. Aí, nesse caso, eu vou colocar 2 tipos de restrição, né? Restrição de data que seria a partir de, e outra de data com até tal dia. E aí, o dia, mês, ano, hora e minutos, tá? Então, a gente começa sempre de meia-noite, né, 0000, e vai até 23h55, que é o máximo que ele permite aqui de hora no fórum. Só isso que tem que configurar, certo? O resto não mexe em nada, porque ele já vem pré-programado. Tarefa, o que é que tem que fazer? Depois de colocar título, né, unidade 3, tarefa 2, que é a segunda tarefa que aparece na disciplina, colocar a descrição, eu vou mexer na disponibilidade. Aí, nesse caso da tarefa, é diferente do fórum, tá? Na tarefa, eu vou habilitar esses 3 primeiros itens, né, que é permitir envios, data da entrega e data limite, apenas os 3, e atualizar as datas. A gente vai enviar a partir do dia 3 de agosto de 2025 e vai receber até o dia 10 de agosto, data limite 10 de agosto. Essas duas aqui são idênticas, essas duas últimas, tá? Então, só vai mexer nisso. Tem a opção restringir acesso, Paula? Tem, mas não precisa, não na tarefa, ok? Que mais? No glossário. Aí o glossário, né, uma vez que você colocou título, descrição do glossário, você vai colocar glossário secundário, que é o que você vai ter que mexer de configuração. Se você vai enviar... E a hérnia? Como é que faz com a hérnia? O quê? Tem o hérnia. Lombar. Não entendi. Só de boa, sem saltar. Parece que o microfone habilitou e ele está falando outro assunto. Desativei aqui o som, pronto. Então, repetindo, né? Nesse caso, o Moodle já vem configurado para o não, nessa opção. A gente tem que atualizar para o sim, ok?
caso o professor queira estender os prazos, dá para configurar. Exatamente. Esses itens aqui que eu estou mostrando é para o professor configurar. Como ele configura no fórum, na tarefa, no glossário, tá? Que mais? Aí a aparência, né, completo com autor, ele não vem com essa opção, ele vem com outra opção, mas a adequada que a gente usa é completo com autor. O restante, Paula, não mexe em nada porque já vem pré-programado. Avaliações já vem desse jeito, então não mexe em nada. E aí a restrição de acesso igual ao fórum, o glossário, né? Data até, ok? Questionário, onde é que eu vou fazer essas configurações, né? Que eu vou ter que mexer. Lembrando, quem mexe nisso é o administrador, mas é bom que vocês conheçam como funciona, o que é que tem que mexer, o que é que pode mexer, tá? O professor ele vai mexer mais na data, mas de repente ele pode verificar algum problema e ou acionar o administrador, ou de repente corrigir, se ele tiver expertise para isso, também não vai mexer sem saber, tá? Pronto, então, questionário, título, descrição, né, do que o aluno tem que fazer, que ele vai estudar o material e depois vai responder as questões. Você vai habilitar o prazo em duração, tá? Habilita essas duas opções. Não é em restrição é só para fórum e glossário. Estabelece o limite de tempo, que pode ser 2 horas, pode ser 30 minutos, pode ser dia, pode ser ano, enfim. O restante não mexe. A nota, você vai colocar aqui as tentativas, pode ser 1, 2, 3, 10. Método de avaliação, a nota mais alta. Isso pode variar, né? De repente você quer a média das duas tentativas. Também fica a critério do professor, mas geralmente a gente usa a nota mais alta. As opções de revisão, aí isso aqui tem que estar configurado, porque se isso não estiver configurado corretamente, o aluno vai receber o feedback antes da unidade encerrar, tá? Então, no primeiro bloco, né, que é durante a tentativa, eu não vou marcar nada. Aqui está marcado, mas não está marcado, gente, porque tá até cinza, não sei se vocês conseguem perceber a diferença de cor, né, aqui, ó, um cinzazinho, e aqui está realmente marcado, mas aqui não está. Pronto, então aqui não marca nada. Na segunda coluna, no segundo item, que é após a tentativa, e mais tarde, eu só vou desmarcar os 2 últimos itens, marca tudo e desmarca os 2 últimos, e depois do fechamento, aí eu marco tudo, o que é que vai ser liberado para o aluno ver, ok? Então, se não tiver configurado assim, você vai estar dando pista, resposta para o aluno, e ele pode até repassar para os demais colegas. A aparência, imagem pequena, e pronto. Só isso que é para mexer. O resto, Paula, casas decimais, nada, não precisa mexer, porque já vem pré-configurado, tá? E aí, resumindo, né, alteração de prazos. Nas tarefas, vocês vão habilitar apenas as 3 primeiras opções na aba disponibilidade, ok? Não precisa mexer em restrição. Quem trabalha com restrição, fórum e glossário. Vai mexer em outras coisas? Não, tá? E no caso de fórum e glossário, são 2 restrições de data. Uma de e outra de até, ok? E no questionário, exclusivamente na aba duração. Ok? Livro de notas, já falei sobre ele, né? Que sempre que for inserir ou excluir alguma atividade, tem que recalcular. Porque se você tem 4 tarefas, e cada tarefa vale 25 pontos, se você excluir uma, o aluno só vai ficar com 75. Né? Então, ele vai ficar com uma nota que não corresponde à realidade. Eu tenho que remodelar os pesos, distribuir esses 25 que foi tirado nas demais atividades. Posso substituir uma por outra, ok, mas às vezes eu só excluo e não acrescento. Então, de qualquer forma, qualquer ajuste que você for fazer na disciplina, tem que reavaliar o livro de notas, ok? Poliana, acabei não fazendo, mas eu tenho uma lista de vocês que chega depois no meu e-mail, tá? E aí, para a gente finalizar,
O professor não pode nunca receber atividades por e-mail ou outro canal que não seja o Moodle, né? O WhatsApp, por exemplo. Sempre via Moodle. Lançar as notas no Swap Edu, aliás, lançar apenas no Swap Edu ou apenas no acadêmico, sem registrar no Moodle. Por quê? Porque a gente não vai ficar com o espelhamento dessas atividades. Aí tem muito professor que chega, professora, mas o que vale é o acadêmico. Digamos que sim, né? Para o aluno é, porque lá que está o diário dele, está tudo registrado da vida acadêmica dele. Mas às vezes acontece de o livro de notas não estar configurado corretamente, o aluno reprovar, e aí no semestre seguinte ele verificou, acontece, tá? E aí ele vai reclamar para o coordenador do curso. Aí o coordenador do curso olha, aí diz que, olha, sua nota não está aqui no Moodle, você não fez. Ah, professor, eu fiz porque eu enviei por e-mail e o professor lançou só no acadêmico. Aí eu não tenho meios de comprovar que o aluno de fato fez, se não tiver lá no Moodle, tanto a tarefa postada, a atividade realizada, quanto a nota, né? Por exemplo, o professor não lançou as notas presenciais naquele campo de notas presenciais, ele lançou só no Moodle. Para o aluno, beleza, se for um caso positivo. Mas se o caso não for positivo, ou for um falso positivo, ou um falso negativo, pode prejudicar, né? No caso de uma auditoria, enfim, tem várias possibilidades. Então, o correto é, coloca no Moodle, e quando tiver o Moodle todo ok, é que a gente transporta para o acadêmico, ou para o Swap Edu, se o campus já estiver utilizando. E configurar a atividade sem ter habilidade para isso, tá? Essa ajuda. Tem muita gente disponível, disposta e com expertise para isso. Certo, meu povo? Perguntas? Edna vai ficar disponível, sim, para vocês que fizeram o curso, vai estar, enquanto o Moodle estiver disponível, vocês vão poder olhar, voltar aos vídeos, né? Ah, eu quero lembrar como é que faz isso, vou lá no Moodle e escuto de novo a Paula falando que não pode, o que pode, o que deve, o que não deve, tá bom? É, muita informação, é verdade. Aí é o tempo, é o uso, né, e o cuidado de usar, mas saber que não precisa sair excluindo tudo, ok? E sempre se certificar se está fazendo da forma correta. Pode falar, João Paulo. Oi, Paulo, boa noite a Boa todos. noite. Paula, a minha dúvida é com relação à integração do Moodle e do que é acadêmico, né? Porque uma das dificuldades que a gente enfrenta no final da disciplina é passar essas informações para o sistema acadêmico. Por exemplo, com relação às notas, a gente tem que criar lá no sistema acadêmico as notas, né? No caso, só precisa fazer a criação das notas finais para lançar no acadêmico. Mas a maior dificuldade em si são as frequências. Porque, por exemplo, na disciplina do Moodle tem as aulas presenciais, né, e síncronas, onde o professor faz a chamada, naquele momento ali ao vivo, em tempo real, mas tem as frequências que são dadas pelas atividades assíncronas, que são os questionários, as tarefas, e essas são as mais difíceis de a gente lançar no acadêmico, porque a gente tem que criar uma aula no acadêmico para cada uma daquelas atividades, ou mais aulas, né, a depender da quantidade de horas que aquela atividade equivale, e sair lançando no que é acadêmico presença para os alunos que entregaram aquela atividade, que fizeram o fórum, que fizeram o questionário, que fizeram a tarefa. Então, essa é uma dificuldade muito grande, porque você tem que captar as informações no Moodle, saber quantas aulas faz referência àquela atividade, ou seja, é um cálculo que tem que fazer, é uma tarefa de ficar, né, procurando essas informações e lançar no acadêmico, que não é muito legal, nós sabemos disso. Então, nós temos perspectiva de fazer essa integração de forma que essa coisa seja automatizada, né, esse processo leve esses dados diretamente para o acadêmico, para a gente não ter esse trabalho ao final de cada disciplina? Infelizmente não. Queria muito te dar uma boa notícia, mas não. Fazer a exportação daquele livro de notas, daquele diário de notas, né, para uma tabela Excel, para você manipular de forma mais simples, e aí, paralelo a isso, fazer um cálculo manual, enfim. Eu tenho umas estratégias que eu vou fazendo que eu acho que amenizam o tempo, né? Mas ainda assim realmente é um trabalho chato, dependendo da disciplina. Se for uma disciplina de 80 horas, por exemplo, é interminável.
enfim, não tenho como te dizer boas notícias, infelizmente. Mas seria algo muito, muito bom que a gente tivesse. Deixa eu ver aqui. O Davi está perguntando o reconhecimento de carga horária para EAD. É outra luta, Davi. Outra luta, e aí aperrear os povos que são responsáveis por isso, né? Porque não é só a CREAD, é uma luta da CREAD, mas quando chega em outros setores acaba que a gente encontra aí algumas resistências. Deixa eu ver, alguém mais quer falar? Levantou a mão. Rodrigo, pode falar, Rodrigo, depois o Breno fala. Professora, só uma coisa que eu estou dando aula agora desse semestre na turma de secretariado escolar, eu coloquei até um comentário ali em cima. Eu não sei como, mas apareceu as minhas notas lá do Moodle dentro do acadêmico. Eu acho que o pessoal está trabalhando aí para fazer essa integração. Antigamente a gente tinha essa possibilidade de importar, né? Ele fez isso aí sozinho. Eu não fiz nada, ele fez sozinho. Não sei como é que foi feito, Vocês não. fizeram algum teste, não sei, não. Eu sei que, assim, na UAB, eles usam uma planilha, um sistema à parte, que é o EAD Notas, que o Moodle já é todo pré-configurado de uma forma diferente, e que depois essas notas, essas faltas, vão todas para esse sistema, que gera um relatório e você consegue lançar de maneira mais prática no que é acadêmico, né? Pois é. Mas a configuração ela é muito mais complexa dentro do Moodle, né? O botão de importar, ele funcionava em tempos remotos, né? Tempos antigos. Aí começou a dar problema de incongruência, e aí ele foi barrado, né? E aí eu não sei se a DGTI está fazendo ajustes para tentar retomar essa ferramenta, mas de qualquer forma ela só é para notas, ela não é para frequência. E aí, só complementando, ele acabou importando frequência das atividades à distância, mas que não estava configurado corretamente, e aí acabou foi baldeando a minha turma aqui, que um aluno chegou para mim e disse assim, Rodrigo, minha disciplina aqui está dizendo que eu estou cursando. Aí, assim, eu acho que está acontecendo alguns experimentos aí, né? Só para eu já não sei falar. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Sim, eu tive sim, que incluir todas as aulas à distância e cadastrar de novo para poder dar como aprovado os alunos, né? Mas bobagem, né? E aí, só para terminar, né? A gente diz que a prática leva à perfeição, né? Sim. E se a gente não tem um Moodle para quebrar, né? Aí fica difícil poder praticar, mas tem uma caixa de areia na internet, né, que é o Moodle Sandbox, que você pode ir lá e ficar brincando. Ele fica resetando o Moodle a cada 6 horas. Tá? Legal. Só compartilhar, tá? Show. Rodrigo, me manda esses links que você passou aqui no chat no WhatsApp, tá? Porque aqui a gente acaba perdendo. Ok, Breno, pode falar. A minha dúvida é bem simples. Como é que fica a situação de avaliação final, de AF, nesses casos? Quais estratégias a gente tem para poder trabalhar com a AF? A AF ela tem que ser aplicada presencialmente, né, assim como as demais avaliações, mas eu não preciso registrá-la no Moodle. A AF ela já vai diretamente para o acadêmico. A AF vai direto para o acadêmico, não precisa registrar no Moodle e ela é obrigatoriamente presencial. Não tem como colocar... talvez até tenha, mas tem que fazer um cálculo. Porque eu estou com uma equação matemática no livro de notas diferente para que essa AF apareça, entendeu? Na verdade, eu estava tentando abrir uma unidade a mais, tentando deixar ela seletiva só para o aluno, pensando que ela poderia ser remota, né? Mas porque tem uma opção no Moodle que é o seguinte, que é quando você abre uma nova unidade, você pode digitar o cabeçalho da unidade, você pode permitir acesso condicionado. Para aluno X ou Y, né? Aí eu ia permitir o acesso condicionado só ao aluno e aplicar ela remotamente.
porque grande parte do curso foi remota, e aplicar ela remota com um horário estabelecido, tipo, começa às 12, vai das 12 às 2, ele fazia, batia foto, mandava para poder corrigir, ia fazer... O grande problema da gente fazer a F online é que, matematicamente, o aluno pode cursar o curso de forma completamente à distância. Não, eu entendi. Né? Eu compreendo também, é porque os horários dos encontros não estavam coincidindo para poder fazer a AF com ele. Eu sei. Certo? Mas eu vou informar isso para o aluno, então, que a AF ela vai ter que ser presencial e tem que cumprir o horário. Pronto. Agradeço. Nada, João Paulo. Ô, Breno. Ok, mais alguma dúvida, pessoal? Pronto. Acho que não, né? Então, agradeço aí a paciência, a persistência de vocês até às 6 horas da noite. Muito bem. Lembrando que vocês têm atividades a serem realizadas na unidade 3, que é o fórum e o livro digital. Quem não participou das unidades anteriores, ainda dá tempo de fazer, então corre, porque semana que vem tem trabalho e muito. O encontro foi puxado hoje, é verdade, mas está tudo gravado para quando vocês precisarem, vocês retomarem a gravação, tá? E é isso, sigamos no aprendizado e parabéns por terem ficado até aqui, obrigada por tudo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Beleza, até semana que vem. Até, Tchau. boa noite. Até a próxima semana. Até.